Você conseguiu entender tudo o que aconteceu até agora sobre impeachment? Essa votação, como vai ser daqui para frente? Aonde para? Se prossegue, não prossegue? Quais os desdobramentos do processo de impeachment? O nosso convidado de hoje é o professor, jurista e economista Ives Gandra Martins. Ele vai explicar como acontece o procedimento de impeachment. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Ao buscarmos uma definição para a palavra impeachment, nós encontramos impugnação. Mas o impeachment que nós estamos tratando neste momento é aquele processo em parte jurídico, em parte político, conduzido pelo Congresso Nacional e que tem por objetivo julgar se uma pessoa que está ocupando a presidência da República cometeu ou não cometeu o chamado crime de responsabilidade. Desta forma, o impeachment possui uma série de aspectos e detalhes. Por exemplo, um presidente da República pode ser condenado por até 8 grupos distintos de crimes de responsabilidade. Nossa repórter Marcela Lopes foi às ruas saber o que as pessoas pensam e conhecem sobre impeachment. É isso aí, Jantalha. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre isso. Você sabe quem assume se a presidente Dilma for afastada? Olha, a priori é o Michel Temer, né? Michel Temer. Eu acredito que nenhum lá tem condições, nem o Temer, ninguém tem condições de ficar no lugar dela. Michel Temer. Bom, deveria assumir o Michel Temer, mas eu sei que ele também agora está ameaçado de não assumir, né? Até agora eu não tenho ideia de quem vai assumir, porque eu não garanto ninguém, não, nesse posto. Você acha que a gente deveria fazer novas eleições no caso do afastamento da presidente Dilma? Sim. Sim. Ela não cumpriu ainda o mandato dela, ela tem que terminar. Sim. Olha, eu estou bem desesperançosa com a política, porque se houver novas eleições, em quem nós votaríamos? Eu acho. Gostaria que fosse feita. E quem é o vice-presidente da República? Michel Temer. Michel Temer. Michel Temer. Michel Temer? O Temer. Michel Temer. Você é contra ou a favor do afastamento da presidente? Então, eu não sou petista, não gosto do governo dela, nós estamos cheios de problema. Mas eu também não vejo uma luz no fim do túnel com a saída dela. A favor. Sou contra o afastamento, sou a favor que ela fica. Eu prefiro não opinar porque ela tem coisas legais e ilegais sobre o país. Sou a favor do afastamento. Sinceramente, eu não sei quem, porque todo esse problema já vem de outras gestões. Não é só ela, vem de muita gente, mas no posto dela é que está ruim demais. Ives Gandra da Silva Martins nasceu em São Paulo em 1935. É advogado tributarista, professor, escritor e jurista. É graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Tributário e em Ciência das Finanças também pela USP. É doutor em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É membro da Academia Paulista de Letras, do Instituto dos Advogados de São Paulo e da OAB São Paulo. Ives Gandra Martins preside o Centro de Extensão Universitária, é professor emérito da Universidade Mackenzie e doutor honoris causa pela PUC-Paraná, pela FMU e pelo Centro Universitário Fiel. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você está vendo o nosso canal no YouTube, YouTube/programa PDE. Você acessando ao nosso site, ao canal no YouTube, você vai ter acesso a todos os programas já gravados e já exibidos. Ele é atualizado semanalmente. Ali você pode encontrar que, de repente, uma entrevista que você perdeu, não teve a possibilidade de assistir, algum tema que você deixou de assistir que interessa, você acessando esse canal do YouTube, todos os nossos programas já veiculados você vai encontrar lá. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos aqui novamente, há um ano atrás, no primeiro programa da segunda etapa aqui do Ponto de Equilíbrio, nós recebemos o meu grande amigo,
um grande jurista, um ícone da justiça no Brasil, Dr. Ives Gandra Martins. Ives, muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. Você sabe que é um privilégio estar aqui com você, é uma honra e uma alegria. Muito obrigado. Eu sei que você é um homem ocupado e sempre abre um tempinho aí na sua agenda para atender o nosso... sempre. Muito obrigado, é um prazer recebê-lo aqui. Eu já queria mostrar, eu acabei de ser aqui presenciado e me sinto muito orgulhoso por isso, esse livro que você está vendo agora, da autoria do Dr. Ives Gandra, Meu Diário em Sextetos, Ives Gandra da Silva Martins. Muito obrigado, Ives. É um prazer. Grande alegria. Eu já queria, primeiro, fazer aqui um parênteses. Eu gostaria de colocar, nós temos trazido aqui políticos, senadores, deputados, falando contra e a favor do impeachment. E às vezes as pessoas falam, mas eu não vejo aí ninguém falando da base do governo, eu não vejo aí políticos do governo falando contra o impeachment. Só para deixar uma coisa muito clara, nós entramos em contato com o Instituto Lula, mandamos e-mail, a produção mandou o e-mail para o Instituto Lula. Nós entramos em contato também com o diretório municipal e nacional do PT, pedindo para indicar alguém para vir aqui, para dar a versão do governo sobre tudo isso que vem ocorrendo. Eu acho que seria muito bom o nosso telespectador entender os dois lados, as opiniões dos dois lados, para poder avaliar com calma. Mas, infelizmente, não responderam os nossos convites. Como não responderam, não vai ser por isso que a gente vai deixar de falar do tema. Mas, de toda forma, continua aberto o nosso convite. A base do governo, ao PT, ao Instituto Lula, a políticos da situação que queiram vir falar sobre esses atuais episódios do impeachment, está feito o nosso convite. Vão ter exatamente o mesmo tempo que os outros convidados aqui da oposição tiveram para falar sobre isso. Eu queria já, antes de começar, pergunta do doutor Ives, vamos ver um trechinho aqui de um programa de exatamente um ano atrás, de abril de 2015, que o doutor Ives esteve aqui conosco. Por favor. Minha esperança é que ou nós teremos uma solução institucional, se não conseguir efetivamente sair desse caos em que estamos vivendo, ou ela consegue, via o bom ministro da Fazenda que ela colocou, e reestabelecer a confiança e a credibilidade brasileira. Mas ela está num dilema muito forte, que se ela não conseguir restabelecer a credibilidade e o Brasil entrar num processo colapsial, nós poderemos ter uma crise institucional muito grande. Parece que, infelizmente, aconteceu. Infelizmente, porque, na verdade, economia e política é uma lógica. Quem conhece a história do mundo, a história das democracias, sabe perfeitamente. Um governo precisa ter confiança. Se não tiver confiança, Denis, ele não consegue governar. Eu me lembro que quando o Supremo Tribunal Federal, na época em que os ministros não intervinham, que entendiam que os poderes eram absolutamente, não tinham um protagonismo, e todos os ministros atuais são meus amigos, tenho livros escritos com muitos deles, mas hoje há um protagonismo maior do Supremo. Na época eles não faziam intervenção, houve o recurso do Collor, no impeachment dele, para o Supremo Tribunal Federal. E por 8 votos a 3, o Supremo disse que não interviria no processo. O Collor dizia, eu tenho direito à defesa, tenho direito a ter acesso às peças de acusação, isso nós não vamos decidir, vamos deixar. 2 dias depois eu estava almoçando, jantando, nós fomos dar os 4, eu e mais 3 ministros do Supremo, uma palestra em Salvador, na Bahia. O ministro Pertence, o ministro Carlos Mário Veloso e o ministro Moreira Alves. Moreira Alves tinha votado pelo direito que ele tinha de ter acesso a todas as caixas de defesa e Carlos Mário Pertence entendendo que não teria acesso e que o julgamento teria que ser feito sem esse acesso às peças de acusação. Daí o Carlos me perguntou, são 3 grandes amigos, Ives, o que você achou da nossa decisão? Disse, do ponto de vista jurídico, acho que ele teria direito à defesa, que aliás teve agora o direito à defesa, o Zé Eduardo Cardoso. E agora vocês decidiram dessa forma, eu ficaria com o voto do Moreira Alves, que foi favorável ao direito, e não com o de vocês. Daí o Carlos Mário disse, tinha razão, mas acontece o seguinte, eles queriam o julgamento antes da eleição, 2 ou 3 dias antes da eleição. O Carlos Mário disse, você tem razão, mas nós estamos com um problema sério. Decidir sobre o direito de defesa dentro de um processo interno do Legislativo, que nós podemos a qualquer momento voltar à jurisprudência anterior,
como dizia o Carlos Mário, como dizia o Moreira Alves, ou o que é mais importante, dar governabilidade ao Brasil. E nós decidimos pela governabilidade do Brasil. O Brasil estava ingovernável, concordo. E realmente o que ocorreu foi que ele sofreu foi muito impeachment, intenso também. Claro. Quer dizer, hoje nós estamos com um problema de ingovernabilidade. O Brasil, se ela continuar, vai cair entre o ano passado e este ano 10% do PIB. É algo monumental. Só a Venezuela consegue, e a Ucrânia, uma performance tão ruim quanto o Brasil. E para se recuperar isso? Não, vai levar fora a destruição. 9.600.000 desempregados. Juros que levam em torno de 550 bilhões de reais para girar a dívida todo ano. Uma inflação que a meta era 6,5% e ela conseguiu estourar a meta no ano passado e vai estourar a meta esse ano. E o que é pior? O maior nível de corrupção de um governo na história do mundo. Com 10% de aprovação da população. Ela não tem condições de governar. Ganhe ou não ganhe, entende? Se ela for afastada, eu entendo que o Michel vai ter condições de governar. Por quê? Porque ele sabe dialogar. Foi presidente 2 vezes da Câmara dos Deputados, um brilhante professor de Direito Constitucional. Foi meu professor de Demos Direito muitas Constitucional. palestras, você foi... O livro dele, Elementos do Direito... Maravilhoso. Está até 20 e poucas edições. O livro tem ainda hoje, apesar de ele não ser mais professor, de ser um político. E sabe, e vai fazer um governo como o Itamar. O Itamar fez um governo de coalizão e graças ao Itamar que nós tivemos o Plano Real. Foi no governo do Itamar que surgiu o Plano Real contra uma inflação que era de 50% ao mês, você se lembra? Não, chegou a meses de 80%. Agora, os estouros de corrupção, Denis, você pega o seguinte, na quinta-feira, o que ocorre? Os jornais publicam o Tribunal de Contas da União, que tinha encontrado as pedaladas, manda suspender todo o projeto de reforma agrária. Não haverá mais esse programa de reforma agrária até que se solucione o problema. Qual foi o problema, Denis? Descobriram que um terço, 33%, de todos os recursos colocados, é o que está nos jornais de quinta-feira, foram destinados ilegalmente a 570 mil beneficiários. Então, é um movimento para o grupo deles. Agora, o que é pior? Um senador da República recebeu terras como se fosse um sem terra. Senador da República recebeu terra. 96, é o que os jornais do Estado de São Paulo dá isso, 96 deputados estaduais, 848 vereadores, 1.079 políticos, um prefeito, 4 vice-prefeitos, é o que está na imprensa. Eles vão apurar. Então ele mandou. O que o tribunal mandou? Vamos suspender para fazer o que houve com esse dinheiro. Qual é o valor? 2,5 bilhões de reais. 2,5 bilhões. 1 bilhão de segundos duram 31 anos e meio. 1 bilhão de segundos. Foram 2,5 bilhões de reais desviados num programa para aqueles que era só para o sem terra. Então, a corrupção realmente campeão. E todo dia eu fico surpreso com o que aparece de novo, Denis. Então, ela luta para ficar no poder. Eu me lembro do meu querido amigo, saudoso amigo, tivemos 4 livros escritos juntos. Meu primeiro livro de economia, em 71, foi prefaciado por ele. E que, enfim, eu queria muito bem, porque, enfim, no início da carreira, nos títulos acadêmicos, ele prefaciou o Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional, Teoria do Limite Crítico, que era o Roberto Campos. Roberto Campos. Ele me dizia assim, tem uma frase, o próprio livro, O Homem Mais Lúcido do Brasil, com as melhores frases deles, eu é que fiz um dos prefácios, uma apresentação. Ele dizia o seguinte: o Brasil vai ter um governo, se continuar assim, constituído de 2 tipos de ministros. Os incapazes e os capazes de tudo. São e eu estou chegando. 2 teorias horríveis. Com esse Ministério da Barganha, em que ela está trocando ministros para ganhar votos,
dando emendas constitucionais num país falido para poder garantir votos. Eu acho que o Roberto Campos tinha razão. Nós íamos chegar e estamos chegando ao ministério de incapazes e capazes de tudo. Queria aproveitar a presença do senhor. No caso do impeachment agora... Nós somos amigos há 40 anos. Obrigado. Queria aproveitar a sua presença aqui. O caso do impeachment atual é baseado, em tese, na pedalada fiscal, conhecida aí como pedalada fiscal. Eu queria, para a gente poder explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, se ater esse tema que agora é o que é mais importante, que está em votação, etc. Eu queria que a produção colocasse, primeiro, a manifestação do Dr. Miguel Reale, que ele apresentou na defesa do pedido de impeachment. Por favor, pode rodar. Me impressionou muito tudo aquilo que examinei acerca das chamadas pedaladas fiscais. Normalmente se pode imaginar que estas pedaladas fiscais se constituíam em um mero problema contábil, que elas se constituíam num mero fluxo de caixa, que elas se constituíam numa questão menor que não constitui crime. No entanto, eu posso lhes dizer, senhores deputados, senhor presidente, senhor relator, que constitui crime e crime grave. E por quê? Porque as pedaladas fiscais se constituíram num artifício, num expediente malicioso por via do qual foi escondido o déficit fiscal. E foi por via das pedaladas que se transformou despesa em superávit primário. A manifestação do Dr. Miguel Reale, um ilustre jurista como o senhor também. Meu confrade na Academia Paulista de Letras e entrou na academia na vaga do pai, que também era um grande amigo meu, na minha presidência. Que ótimo. Eu queria que o senhor também, como tributarista especialista nessa área, colocando em termos mais simples, para o nosso telespectador poder entender. Denis, o que ele quis dizer ali? O que ele quis dizer é o seguinte, veja, eu participei de audiências públicas nesse título 6º da Constituição, que era Tributos, Finanças Públicas e Orçamentos. E conversei longamente com o Bernardo Cabral, que era meu amigo e relator da Constituinte. O Dornelles, que presidia a Comissão de Tributos, dizia o seguinte: nós vamos encontrar uma maneira de eliminar a irresponsabilidade. Ninguém vai poder gastar o que não tem. E a única forma é criar, dos artigos 165 a 169, normas dizendo o seguinte: o governo pode gastar o que ele tem de receita. O que não tiver de receita não pode gastar. E como é a forma? Como os governos utilizavam os bancos oficiais, então nós vamos proibir que a receita venha de empréstimo. Que era um de governo, batia na porta, na primeira dor de barriga e ia lá. Não é empréstimo obtido com bancos privados, empréstimo que é deles mesmo. Entende? Em que os bancos não trabalham com o dinheiro deles, trabalham com o dinheiro do povo. Pois bem, veio a lei de responsabilidade fiscal 13 anos depois da Constituição, porque eles relutavam, porque isso iria trazer restrições à administração, mas veio. E dizendo o seguinte: não pode ser obtido empréstimo porque vai impedir que se possa cumprir a Constituição. Eu posso gastar o que eu tenho, eu não posso gastar o que eu não tenho. Estamos no ano de 2014. O governo precisava mostrar para todo mundo que o Brasil ia bem quando já estava indo mal, que tínhamos um superávit primário. Então, o governo, mentindo para o povo, tirou dinheiro dos bancos oficiais, emprestando esse dinheiro, e disse que era a receita deles. Que eles tinham gasto o que tinham de receita e tinham um superávit primário. Quando eles, na verdade, tinham feito algo que não podiam fazer, que a lei impedia, não podia pedir empréstimo de banco oficial, e disseram que esse dinheiro era a receita dando um superávit, quando, na verdade, deviam para bancos para os quais eles jamais poderiam pedir. Então, fizeram um crime de responsabilidade. A lei proibia, disseram não proibia. E mentiram para o povo, porque foram eleitos graças àquilo que a Folha de São Paulo disse, um estelionato eleitoral. Agora, eu vou lhe dizer o seguinte: eu jantei, quando o Clinton estava para receber um impeachment nos Estados Unidos e ganhou por um voto,
com uma juíza da Suprema Corte aqui em São Paulo. Ela veio para São Paulo e jantamos 5. O presidente do Instituto dos Advogados, eu que era o decano dos presidentes dos Institutos de Advogados, um presidente do Alume, Paulo Becken, ela e o marido. Em um determinado momento eu fiz uma pergunta, ela chamava Sandra O'Connor, foi uma belíssima juíza da Suprema Corte americana. Disse, doutora Sandra, doutora O'Connor, se o processo do Clinton, do presidente Clinton, chegar à Suprema Corte, a senhora daria ou não o impeachment? Eu sei que a senhora não vai me responder, porque a senhora não vai antecipar seu voto. Eu disse, não, professor Martins, eu vou responder. Eu daria o impeachment. Eu disse, mas por quê? É um assunto privado da vida dele. É, que não tem nada a ver com dinheiro público. Ela disse, por uma razão muito simples, professor. Um presidente não pode mentir para a nação americana. Ele representa todo o povo americano. Não, lá isso é muito sério. Se ele mentir, lá isso é muito ele não sério. pode. Eu daria porque ele mentiu para o povo americano. Ora, a presidente Dilma mentiu o tempo inteiro que as contas estavam bem durante a eleição. Nós só viemos a saber que esse estelionato eleitoral, como faz menção a Folha, num editorial de primeira página, foi porque ela dizia que estava superávit primário, estava tudo bem, e ela estava tirando dinheiro ilegalmente dos bancos e colocando esse dinheiro como se fosse receita do governo. Então, na prática, ela mentiu e foi eleita por pequena margem por uma mentira eleitoral. Um crime, evidentemente. Está lá hoje com 10% da aprovação popular, eleita. Quando ela diz, eu fui eleita pelo povo. Não, ela foi eleita por uma mentira. Por uma mentira de que, dizendo que as coisas iam bem no Brasil. Pátria educadora, estamos com isso tudo não funcionando, saúde, nós estamos hoje com tudo arrebentado e com esse déficit monumental. Então, na prática, aquilo que o meu confrade, Miguel Reale Júnior, como foi meu confrade, o pai do Miguel, ele tem toda a razão. E, a meu ver, o problema de pedaladas justifica, é um crime, mas é um dado. O presidente vai ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral também por doações ilegais à sua campanha. Exato, que é um outro processo. Mas esse vai ser jurídico. Ela vai eventualmente ser julgada pelo Supremo por obstrução de justiça, na nomeação do presidente Lula, para afastar uma eventual condenação em pessoalidade. Não pode haver nem indicação de ninguém. Agora, o julgamento no Congresso não é jurídico. É político. O jurídico é para dar o início. Ali mas o julgamento político. É político. Inclusive, até gostaria agora, vamos escutar a versão, porque o Zé Eduardo. O Zé é um bom amigo meu, mas uma grande pessoa, professor. Gosto muito dele, um abraço agora, também. Agora, está numa posição incômoda, defender o indefensável. Vamos ver a versão dele, se a produção já estiver no ponto, pode rodar, por favor. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Note-se, o legislador constitucional não fala que violem, não fala que violentem, não utiliza palavras mais fluidas nem mais brandas. Ele fala que atentem, fala em atentado, fala em violência, fala em ato extremo, fala em ato de ruptura. Portanto, um crime de responsabilidade exige que o ato praticado pelo presidente da República seja por ele diretamente praticado. Que seja um ato doloso, que seja um atentado à Constituição, uma violência excepcional, capaz de abalar os alicerces do Estado. Então, doutor, e essa versão? Não, a versão dele, em primeiro lugar, há uma lei de improbidade administrativa. Atos que atentem contra a probidade administrativa. E veio em 92, depois do impeachment do Collor, uma lei de improbidade administrativa, considerando crimes de improbidade administrativa, atos e omissões. Não é só o ato, a omissão também. A omissão. O que ocorreu? Quando a lei foi aprovada, recorreram ao Supremo Tribunal dizendo omissão não pode ser o mesmo argumento que ele está utilizando. O que decidiu o Supremo? Que a lei era constitucional. Então, esta lei de 1992, que considera crime de improbidade administrativa, omissão, esta lei está em vigor. O Superior Tribunal de Justiça,
que é a instância máxima de legalidade, o Supremo é de Constituição de legalidade. Em 2 casos de prefeitos, afastou o prefeito por impeachment. Justamente baseado nesse dispositivo. Dizendo o seguinte, culpa grave, que é omissão, pode afastar. O prefeito não precisa ficar rico, não precisa receber 1 centavo. Se ele omitiu-se, deixando que a nação ou a prefeitura fosse saqueada, culpa grave, e afastaram. Relatoria do ministro Henrique Martins, relatoria do ministro Castro Meira. 2 acordos. Culpa grave, baseada na lei de improbidade administrativa. Agora, ela não foi omissa em deixar a Petrobras ser saqueada. Primeiro, como presidente do Conselho. Segundo, como ministro do Minas e Energia. Terceiro, como presidente. No primeiro e no segundo mandato, porque no segundo mandato ela ainda manteve como presidente a mesma presidente do primeiro mandato. A presidente sobre a qual uma parte desse saque na Petrobras foi feita. Mas não é só isso. Esse programa, por exemplo, agora que se destaca de desvio em relação à reforma agrária. O que se está descobrindo, o próprio financiamento de campanha que nas delações premiadas mostram, e com algumas condenações aliviadas pela delação premiada, que parte da campanha foi uma parte da campanha feita com dinheiro das próprias empresas que estão sendo atingidas. Omissão, a meu ver, enorme, porque se o mundo inteiro diz que a maior história de corrupção no mundo se deu no Brasil nesse período, é evidente que a omissão aí está caracterizada. E aquela história agora, também da Bolsa Família, né? Eles falam, não, uma pedalada, um dos argumentos do governo foi o seguinte, nós precisamos dessa pedalada aí porque a gente tinha que pagar o Bolsa Família. Realmente o Bolsa Família foi pago. Mas o rombo gerado, que agora chegou a notícia, a Folha de São Paulo, na edição de ontem, de 52 bilhões. Vou dizer o Bolsa Família é um pequeno percentual. Bolsa Família é, de rigor, no orçamento federal, o que eu chamaria uma gota. Sabe quanto é que o governo gastou no ano de 2014 em Bolsa Família? 20 bilhões de reais para 13 milhões de famílias. Sabe quanto o governo teve de receita? Mais de 1 trilhão de reais. Você sabe quanto o governo pagou para 900... Teve de déficit, não é? Pagou mais. Teve de déficit para apenas 900 e pouco aposentados da União Federal, um déficit de quase... Hoje está em 92. Na época ele foi quase 80. 4 vezes mais o valor para a Bolsa Família para 13 milhões de famílias. Então, na prática, isso é um argumento demagógico. Menos de 2% do orçamento diz nós temos que pegar dinheiro para gastar menos de 2% com a Bolsa Família. O que me impressiona, eu não tenho nada contra a presidente Dilma, não tenho nada contra... Até porque o meu argumento é sempre de natureza jurídica. Revolto-me com o brasileiro ter sido o Brasil saqueado. Mas é que os argumentos jurídicos aí estão. Lei de improbidade administrativa, ação ou omissão. A lei do impeachment diz o seguinte, um dos motivos é a lei do impeachment, crime de improbidade, não supervisionar aqueles que estão sob a sua administração, permitindo que eles usem... Isso é dispositivo legal, na lei do impeachment. Dispositivo de uma lei de 1950, reproduzir depois com a pequena modificação que houve em 2000 e pouco. Então, na prática, os argumentos jurídicos estão aí e é simples ver. O povo está vendo que houve roubo, houve saque, houve corrupção, que as pessoas lá colocadas foram colocadas por ela. Uma chefe de gabinete dela está envolvida no caso dos relotes, Neonice. Senadora Gleisi, que era do lado, está com também indiciamentos. Eu não estou fazendo julgamento deles, mas estão sendo indiciados. Estou constatando fatos. Estão sendo indiciados. Entende? O que representa, ela só é cercada de pessoas. O próprio presidente Lula
está sendo investigado por uma série de operações. Tem a maior adega que eu vi de nenhum restaurante de São Paulo, tem a adega que ele tem em Atibaia, de um sítio que não é dele. Recebia $200 mil por palestra que ninguém viu, não sabe de onde é que foi, não sabe qual foi o tema. Quer dizer, na prática, são respostas que têm que ser dadas pelo público. Mas fica um ponto de interrogação, será verdade ou não? Mas o certo é o seguinte, o dinheiro desapareceu. Isso não é fato. O maior escândalo financeiro da história do Brasil já ocorreu. Então, dizer que ela não cometeu crime nenhum quando a lei fala em ação e omissão. E as pedaladas é proibição específica da LRF. Eu comentei, está em 7ª edição pela Saraiva, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com 6 juristas, Gilmar Mendes, Maria Silvia, que é uma das maiores professoras titular de Direito Administrativo da USP, com a parte penal Damásio de Jesus, que é um grande penalista, com 6 juristas nós comentamos, Carlos Valdana, e prefaciado por então presidente supremo Carlos Mário Veloso. Está na 7ª edição. Nós mostramos que a lei foi para moralizar a administração pública, não para fazer passes moleques, como as pedaladas fiscais, fingindo que havia receita que não havia. Então, Ives, agora vamos ao tema aqui mais recente. O relator ontem, num voto extenso, hoje nós estamos gravando o programa, hoje é dia 7, esse programa vai ser exibido no dia 10 de abril. Ontem, o relator votou um voto extenso pelo acatamento ao pedido de impeachment. E aí começou aquele bate-boca que queriam um pedido de vista e paralisa, vamos trabalhar no fim de semana, não vai trabalhar no fim de semana. Como é que funciona daqui para frente? A partir, quer dizer, isso vai ser votado em 48 horas. Quer dizer, até sexta, no final do dia, vai ser votado. Deve ser votado. Daí vai para o plenário. No plenário, há mais 5 sessões. Então, dia após dia. Então, a semana que vem, nós vamos ter de segunda a sexta essas sessões convocadas. A partir daí, já se pode discutir no plenário. Eles podem dar direito à defesa no plenário, não dar direito à defesa no plenário, como aconteceu no caso do presidente Collor. E o julgamento pode ocorrer na semana que vai começar no dia 18. 18, 19, ou 20, 21, entende? Porque a partir daí é o plenário que vai definir. Passadas 5 sessões, já pode entrar diretamente para julgamento. Então, nós devemos ter a discussão em plenário para o juízo de admissibilidade do seu afastamento na semana que começa no dia 18. Dia 18. Eles falavam de trabalhar fim de semana, inclusive parece que alguns acusavam que o presidente Cunha queria colocar no domingo para ter uma mobilização nas ruas. Não deve fazer, porque também isso daí eles iriam impugnar no Supremo, teria que ser nas sessões normais. E isso é desaconselhável fazer. É melhor fazer em dia normal de trabalho do Congresso. E nessa última consulta, nesse último julgamento que o Supremo se manifestou, né, sobre o processo de impeachment, vamos supor, ocorrendo precisa de 342 votos. Vamos supor que consiga esse número. Aí, esse processo é encaminhado ao Senado Federal. Aí é que ocorre o afastamento, de fato, da presidência. Não, no momento em que o Senado dê início ao processo, ela é afastada. Agora, o Supremo pôs um rito que o Senado Federal, por maioria simples, poderia rejeitar. Eu considero primeiro errado, porque isso não está na Constituição. A Constituição diz, admitida pela Câmara dos Deputados, artigo 86, o presidente será julgado pelo Supremo, pelo Senado. O Senado não vai julgar primeiro a Câmara para depois julgar o presidente. Não existe essa figura. Mas o Supremo decidiu, eu escrevi até um artigo na Folha chamado O Supremo Constituinte, que ele criou uma hipótese na Constituição. Eu duvido que o Senado, se a Câmara aceitar, não vai dar o início ao processo. Porque daí a revolta nacional seria total. Né? Então, o pressuposto é que aceito vai continuar. Até por maioria simples, não vai depender de voto de qualidade ou de voto maioria absoluta. Agora, a partir daí, há 180 dias... Ela fica afastada. Fica afastada, mas continua como presidente. O Michel assume e ela mesmo, no gabinete do Michel, haveria o retrato da presidência. Só no julgamento do Senado é que realmente ocorre impeachment. E para o julgamento também precisa dos 2/3.
Precisa dos 2/3. Então são, se não me engano, 51 votos. São 81 senadores, 2/3 de 81 senadores. Para se determinar aí o afastamento. Aí Exato. sim ela deixaria, Daí né, ela em tese, definitivamente, deixaria de ser deixaria presidente. definitivamente. E nessa hipótese, vamos supor que agora não se consiga esse número de votos na Câmara. O que acontece? Acontece que daí esse processo acaba. Acaba, ele não é encaminhar, não tem um processo de revisão, nem nada, ele acaba. Acaba. Mas como há diversos pedidos de impeachment, com temas diferentes, por exemplo, da ordem, ela entrou com um novo pedido de impeachment. Pode começar a ser discutida. E realmente, como vão aparecendo fatos novos, depois da pedaladas fiscais, apareceu a delação do Delcídio. O presidente Dilma é citado 71 vezes, era o homem de confiança, era o homem que mais o presidente Dilma e o presidente Lula confiavam no Senado, por isso fizeram um líder. Ele cita o presidente Lula 178 vezes. E a presidente Dilma 71 vezes, segundo a revista Veja. O que representa, na verdade, ela sabe que é tudo mentira, mas você acha que é mentira alguém ser 6 anos conhecendo tudo o que ocorreu e só falar mentira, contando os fatos, com a agenda marcada, ele mostrou a agenda, ele anotava todos os compromissos que tinha. Fatos novos que terão que ser examinados. E aí começa uma comissão. O problema dessa reforma agrária é novo. As delações, por exemplo, agora, segundo os jornais de quinta-feira, de hoje, da Andrade Gutierrez, que disse que realmente o dinheiro foi para a campanha da presidente Dilma. Então, tudo isto são fatos novos que podem voltar. O Lugo foi afastado no Paraguai por impeachment. Mas ele teve 24 pedidos de impeachment que foram arquivados. Ele arquivou diversos pedidos de impeachment, Eduardo Cunha. Agora, ele está estudando o da ordem, que se vier esse daqui, da ordem não avançaria, mas a ordem está em suspenso. E fatos novos podem gerar novos pedidos. Na Constituição não diz que, uma vez não ocorrido o impeachment, ela não poderá mais sofrer novo processo. Sim, isso não existe. Objetos diferentes. Entende? E o impeachment do vice-presidente, essa figura nova que apareceu? Marco Aurélio é um grande amigo meu, eu tenho livros escritos com ele. É meu confrade na Academia Internacional de Direito e Economia, mas gosto muito. Já escrevi, inclusive, obras em homenagem a ele. Mas, nesse ponto, o meu amigo Marco Aurélio criou uma tese que não está na Constituição. O Celso de Mello mesmo, no dia seguinte, já deu para um outro pedido semelhante, o indeferimento, porque não existe. Não há na Constituição impeachment da figura do impeachment de vice-presidente. Seria só se ele assumisse o cargo de presidente. Para mim, o Marco Aurélio, que é um grande ministro, grande amigo, grande jurista, eu diria o seguinte, apesar de excepcional ministro, ele está fantasticamente errado na decisão que ele tomou. E, a meu ver, a própria continuidade que o Eduardo Cunha vai dar, mas como a matéria vai ser levada certamente pelo Eduardo Cunha ao plenário do presidente, dificilmente. Eu diria até que o mais provável que aconteça, mais uma vez, o que muitas vezes aconteceu com ele, dele ficar isolado, ter um voto só, o voto dele. Muitas vezes, quando ele teve e ficou isolado, teve um voto só, como no caso da Raposa do Sol, deu um dos votos mais fantásticos da história do Supremo, mostrando que a sua visão. Saber jurídico, agora, neste caso, eu não sei o que houve com o Marco Aurélio. Deve ser um daqueles dias em que ele, enfim, foi levado por alguma coisa, porque não é normal um homem da inteligência dele chegar a esse ponto de criar uma figura nova da Constituição, mas sem nenhuma sustentação. Para dizer, ele não assinou o decreto que ele fez, ele não assinou a operação que ele fez. Ele estava substituindo a presidência, se ele não assinasse naquele momento, ele substituindo a presidência, poderia perder prazos. Ele não examinou, ele tinha a função de assinar como substituto, entende? Por um ato dele. Nele não foi. Aliás, isso tinha sido arquivado no passado, discutido no passado. Eu não encontrei até hoje um jurista de expressão no Brasil que tivesse apoiado a decisão do ministro Marco Aurélio. Grande ministro, mas de vez em quando até o Pelé errava e chutava fora. Ives, muito obrigado.
Foi um grande prazer alegria, enorme te Denis, receber grande aqui. alegria Essa de aula estar que você com acabou você. de dar para nós todos aqui e essa sua opinião como político, como jurista, como economista, Político como brasileiro. não sou, mas como brasileiro, como cidadão e como e jurista. que acompanha a política de perto, né? Porque eu acho com que 81 anos, a gente deu para se ver muita coisa nesse país em matéria de política. E, infelizmente, a sua previsão no primeiro programa lá de um ano atrás ocorreu, mas ainda nós temos esperança que o Brasil vai sair dessa crise, as instituições estão fortes, eu acho que nós temos potencial para poder superar tudo isso daí. Mas muito obrigado, foi um prazer enorme te receber aqui. Privilégio meu. Deus te abençoe. Muito obrigado. E espero poder contar com um amigo e com um grande jurista nos próximos programas. Enquanto Deus me permitir que eu permaneça aqui, porque com 81 anos, você sabe que o espaço pela frente é muito curto, eu virei aqui com grande prazer. Muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.